Assim, a gente chama de barrigada, né? Assim, acho que barrigada, assim, não me lembro, assim, puta, assim, falaria assim com o maior prazer, porque todos nós já erramos um dia, mas eu acho que essa barrigada grande, assim, eu acho que eu nunca cometi, assim. Então, e o anúncio da sua carreira? Aquela informação, aquela notícia que você trouxe, assim, que repercutiu mais pra você? Cara, a queda do Juvenal Juvencio foi uma coisa que repercutiu bastante. Eu tive a ajuda de um parceiro meu, me fugiu até o nome dele agora, trabalha no Globoesporte.com, em que eu o ajudei a apurar a troca do Pato pelo Jadson, que também movimentou demais a cidade de São Paulo. E eu acho que essas foram, assim, aquelas que realmente repercutiram bastante. As outras, assim, claro, sempre causa um burburinho, mas, assim, nada assim, poxa vida, que baita bomba ele deu. Acho que é um... até porque nos últimos anos o São Paulo não teve uma bomba assim. Acho que foi o Daniel Alves, né? Sim, foi a... Puta que pariu. Foi a última, mas cara. você não tem saudade dele? Vai cagar. O cara foi pro Eu Barcelona. vou fazer um tantã aqui, ó. Não tem um tantã aqui, não? Daniel Alves foi uma das grandes decepções que eu tive no futebol. No futebol, total. O Daniel Alves no São Paulo, eu acho que eu tinha uma expectativa muito grande por tudo que ele sempre falou, que é São Paulino, que o sonho dele sempre foi jogar no São Paulo. E, cara, é um cara que, é uma maçã podre dentro do elenco ali. É um cara que realmente fez muita coisa negativa ali internamente pro clube. Deram o mundo na mão de um cara que, mano, não merecia. Não merecia. É um cara que distrata o clube até hoje com as coisas que ele fala. Eu discordo. Olha só! Por que Não, você eu discordo em partes. Tá, ok. Eu acho que ele realmente, assim, ele se acha pra caramba, isso eu não discuto. Mas eu acho que ele trouxe muita coisa importante pro São Paulo. Naquele momento em que o São Paulo estava muito mal, quando você traz um Daniel Alves, que é o jogador mais vencedor da história do futebol, e que teve experiências incríveis na carreira que poucos profissionais tiveram, quando você traz um personagem como esse, você não está trazendo apenas um lateral direito ou um meio-campista. Você está trazendo um cara em que você vai espremer tudo aquilo que ele tem para oferecer. Sim, fato. Como mentalidade de futebol, né? Como um cara que conhece vários contextos diferentes, o que ele aprendeu lá fora que ele pode trazer para o São Paulo. Sim, fato. Em vários aspectos. Vários aspectos. E eu acho que ele conseguiu contribuir com várias situações. Quando a gente carrega uma expectativa muito grande, e eu falei isso quando ele foi contratado, o Daniel nunca foi o protagonista onde ele jogou. Só naquela Copa América, ele sempre né? foi um coadjuvante importante. Sim, Até o sim. Messi reconhece isso. Sim. Ele sempre foi um coadjuvante importante. Ele chegaria para o São Paulo para ser o mesmo cara. Ele jamais chegaria para decidir as partidas. Ele nunca foi esse cara. E eu acho que o torcedor são paulino imaginou o Daniel um cara extremamente decisivo, com gols, assistências e por aí vai. É a mesma coisa que agora o Fernandinho voltando pro Atlético Paranaense. Ele tem muito a oferecer. Demais, demais. Tudo aquilo que ele aprendeu na carreira, ele tem muita coisa a oferecer. Agora, você imaginar que o Fernandinho, com a idade que ele tá chegando pro Furacão, que talvez seja a mesma que o Daniel chegou pro São Paulo, entender que esse cara simplesmente vai resolver todos os problemas dentro de campo, cara, o problema tá na sua expectativa, não naquilo que ele entregou. Eu acho que ele poderia ter jogado mais. Sim. Mas quem conseguiu se desenvolver no São Paulo nos últimos anos a ponto de, cara jogou pra caralho? Eu não acredito Foram poucos. Sim, é que eu não acredito exatamente que ele não tenha rendido dentro de campo. Porque o Daniel foi importante em vários momentos pro São Paulo. Né? Em várias situações ali, o Daniel, ele foi protagonista e tecnicamente falando, ditava o ritmo do jogo do São Paulo. Mas a questão, primeiro, o descompromisso que ele tinha com a instituição São Paulo. Quando ele, as falas que ele teve, por exemplo, quando ele foi pras Olimpíadas. Isso eu não discuto. São várias questões internas ali. Mas eu acho que, sabe? a partir do momento em que a direção não cumpre aquilo que é dela, no caso, sim,
que é a obrigação dela, ela fica refém do atleta. Naquele momento em que o Daniel deixou o São Paulo para jogar a Olimpíada, eu bati muito nessa questão, porque você faz de tudo, você move o que você pode e o que você não pode para conseguir pagar esse jogador, e nos momentos mais importantes você não tem o atleta porque ele resolveu jogar pela seleção. Um deboche, é um esculacho total. Assim, não faz sentido algum. Peraí, então pra que eu preciso fazer tudo isso se eu não vou ter o cara? Sim. Mas isso acontece várias vezes no futebol brasileiro, sim, quando o cara é em convocado pra seleção, por exemplo. Eu pago esse cara o ano inteiro. Aí no momento decisivo o cara pega e vai jogar pela seleção e eu fico como? Um jogo Então contra a Coreia. isso só acontece aqui. Sim, É um sim. puto esculacho. São coisas que ninguém vai entender. CBF. Enfim. Só que naquele momento o São Paulo devia muita grana a ele. Então o São Paulo fica refém do atleta. Você não cumpre, então posso jogar pela seleção? O São Paulo ficou refém do atleta. Sim. Então ali foi um erro muito maior da direção do que do próprio atleta. Não, Daniel, tá tudo em dia, eu te pago em dia, pô, tá foda pra caralho cumprir com tudo isso aqui, meu, você vai ficar no São Paulo. Senão você rescinde essa merda, vai fazer o que você quiser da vida. Entendeu? Mas você vai ficar no São Paulo. Naquele momento, a direção tava de mãos atadas. Finge que eu jogo, finge que paga, que eu finge que joga. Tanto é que o cara... Tanto é que deu no que deu depois. Sim. O São Paulo vai continuar pagando aí durante um bom tempo. sim. Sempre que tem oportunidade, né? Ele, calado, é um poeta, né? Toda vez que tem um microfone, ele sempre faz questão de dar uma cutucada, né? Eu acho que... Eu, assim, não defendendo o atleta, mas eu não acho que ele ataque a instituição. Mas eu acho que ele ataca quem certas está no pessoas. comando. Quem tá no Sim. comando. Sim. É Que é o justo. Não, sim, é o justo, mas se você quer atacar quem tá no comando... Cite nomes. Exatamente. Exatamente. Não Porque entendo. O que mancha hoje é a maneira que ele fala da instituição. Ele fala exato. São Paulo, Quando ele ele não fala fala São Casares. Paulo, ele tá generalizando, Sim, inclusive sim. torcida. Se ele tem problema Porque com... a torcida do São Paulo é São Paulo. Exato. E o Exato. cara que falou de tantos amores, que era torcedor, que era não sei o quê, não foi bem assim que aconteceu. Por exemplo, a gente recebeu o Dodô aqui. Aconteceu o que aconteceu no Botafogo. Por um erro do Botafogo, o Dodô Foi. teve que encerrar a carreira de uma maneira precoce. No momento que ele ainda tinha condições de jogar em alto nível e aconteceu no que aconteceu. Só que ele sempre fala, o carinho pelo Botafogo permanece. O carinho pela instituição, pela torcida, por tudo. Ele saiu porque as pessoas que trabalhavam lá naquele momento não Sim, serviam o a Denilson, ele. por exemplo, o Denilson foi Sim. impedido de treinar no São Paulo. Porra, pegou um puta ranço. Sim. Mas assim, ele deixa muito claro, ele não tem nenhum problema com a instituição, mas aqueles caras fuderam ele, Sim. entendeu? Exatamente. Assim, Falta isso. eu acho que Leco falta isso. e Rogério Ceni, Leco e Muricy Sempre vai Ramalho. ter, Leco sempre e- vai Leco. ter, sempre vai ter. Mas, Ivan, você falou daquela questão da expectativa. Você não acha que parte da culpa dessa expectativa gerada na torcida é da diretoria? Por, apresentar o cara no Morumbi, fazer um super evento, dar a camisa 10 pro cara, Não e tem, tudo isso? tá no pacote. Tá no pacote. Tá no né? pacote. Salvo engano, claro. foi ele que pediu também. Ele não pediu queria a 10. jogar- Ele pediu a 10? Ele pediu a 10. Ele pediu a 10 queria jogar de porque meia também. porque ele queria voltar pra jogar no meio-campo. Ele já tava jogando em alguns momentos no PSG como meio-campista, né? Então assim, era uma campista pela direita. né? Aqui ele jogou mais centralizado. era uma parada que ele queria. Aí veio o Fernando Diniz, que também teve muito da colaboração dele e tudo mais. Mas eu não acho que o São Paulo tenha errado em fazer tudo aquilo que ele fez para apresentar o Daniel Alves. Sim. Porque a partir do momento em que o jogador está à sua disposição, ele é tipo dinheiro. um ativo. É um ativo do clube. Sim. Então você precisa explorar isso da melhor maneira, né? Eu só acho que, às vezes, né, é que o São Paulo tá na fila, né? São Paulo estava na fila, né? Porque ganhou no ano passado. São Paulo estava na fila e, assim, o torcedor já não aguentava mais, assim, comemorar contratação, né? Sim. Quem é que vai entregar um título de verdade, né? Ninguém aguenta mais comemorar a contratação. Porque comemorar a contratação do Ganso, do Kaká, do Luiz Fabiano. E o São Paulo permaneceu na fila. Agora vem o Daniel Alves, antes veio o Lugano e por aí vai, né? E os caras... E assim, o São Paulo nos últimos anos, ele tornou-se um moedor. Todo mundo que cai ali não consegue se desenvolver, ou foram pouquíssimos. E eu acho que isso falta na hora do São Paulino refletir um pouco. Porque assim, claro que você ama o clube. E eu acho justíssimo. Só que, cara, racionaliza um pouco. O clube não é perfeito e todo mundo que não conseguiu se desenvolver é pé de rato. Sim.
que acontece aí que os caras jogam muito num lugar e aí vem pro São Paulo e não consegue jogar? Alguma coisa tá acontecendo aí, irmão. Sim. Virou até piada ainda na própria torcida. Saia do São Paulo e ganha o título. Porque é impressionante. O cara sai do São Paulo, ele dá certo. Então, o problema não era o Rodrigo Caio, o problema não era o Maicon, o problema não era o Jadson, Paulo o problema Miranda. não era o Cícero, Paulo Miranda era. entendeu? Paulo Miranda. E por aí vai, o problema não era o Pato. Então, assim, Não, o Pato era também. Não, o Por Pato experiência jogou bem no São própria. Paulo. Por experiência própria, eu falo que o Pato era. Assim. o Pato em 2014 jogou muito. Jogou muito bem no São quer Paulo. voltar pra 14 ou Sensato, 15, eu não me Foi lembro agora. 14. Aquele quarteto maravilhoso que era o São... Puta, aquele São Paulo tinha que ter sido campeão brasileiro. eu acho. Ah, mas era um São Paulo de Souza, de Michel Bastos no começo jogando muito, Exatamente. Kaká, Ganso, Luiz Fabiano, Allan Kardec e por aí Pato. vai, Era um entendeu? baita time. Talk Show de Bolas Cortes, se inscreve lá no canal, porque lá vai ter todos os conteúdos dessa entrevista e de todas as outras que a gente já fez e das futuras que vamos fazer, tudo cortadinho, com título, com os temas, pra você assistir o programa lá.